Colocava uma montagem de uma camisa do Red Sox no Leopoldo, imprensando o Rafik assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse sensacional podcast com uma surpresa inédita de uns minutinhos aqui e que teremos a participação especial por um tempinho. Nem acredito, estou feliz, estou muito feliz. Boa tarde, meus queridos, vocês estão bem? Gravando num horário totalmente especial, num dia totalmente diferenciado, porque a semana está braba para todos. Mas é isso. Fernandão, tudo bem com você? Como você vai? O meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que veio e ouve a gente aqui. Pô, agora eu tô bem. Tô bem, tô feliz, tô tranquilo, tô saudável, tô alegre. Tô rindo de orelha a orelha. Olha aqui, ó. Coisa maravilhosa. Mas um pouquinho triste, já com uma certa saudade da minha querida MLB, que acabou no último sábado. Mas pelo menos contente também. Essa é uma dicotomia danada, né? Porque a gente tem ainda NFL, NBA e NHL para curtir muito aí ao longo de 2022 e 2023 entrando. Então, tá tudo lindo. É isso aí. Para quem não entendeu, o Fernandão fazendo assim, é porque os kickers estão melhores agora nas últimas rodadas da NFL. Então, por isso que ele tá bem feliz. Eu pensei que fosse pelo Vasco, pelo acesso do Vasco, campeão, vice-campeão, sei lá. Ai, maravilhoso. Já que você puxou aí, Luquiba, como você tá? Você tá bem? Boa tarde. Tô tranquilo, tudo em ordem, tudo em paz. Já disse, né, peço desculpas se de repente escutarem algum latido, coisa do tipo, porque Leopoldo está sozinho, está carente, então não dá para controlar ele 100%. Mas de resto, vamos aí que tava com saudades do Fernandão e aproveitar rápido aí que o Eric tá aí, vamos curtir ao máximo ele aí. Exatamente. E aí, Eric, que surpresa boa, você entrou aos 45 do segundo tempo e foi muito bom já começar a gravação com você. Formação total hoje. Será uma participação breve, já tem outro compromisso daqui a pouco, mas bom demais estar aqui com vocês, só alegria, todo mundo feliz. E surpreso com esse computador atrás do Luquiba, que parece um puteiro, na verdade, né? Com as coisas. Tchau. Não que eu conheça, eu ouvi falar que é essa. É que nem... Não, mas não precisa nem ouvir falar, é só assistir filmes. Tipo o Closer. Aquele filme Closer, são as cores do filme ali, mais ou menos. Essa aí é a fotografia do filme. Isso aí. Ai, beleza. Então, antes de mais nada, antes de seguir a vida aqui no podcast, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. E também Tailgate Zone _BR no Twitter. Confiram nossas redes sociais, não esqueçam disso, dá um seguir lá. No Twitter a gente tá quase chegando em 1000, hein? Se chegar em 1000, quem sabe a gente não faz uma promoçãozinha aí. Também tem o site, tailgatezone.com.br, não está muito movimentado, mas existe a promessa de que esteja bem movimentado em breve. Novidades em breve. O Fernandão, essa bermuda do Fernandão está belíssima. Pelo menos ele tá de bermuda, né? É verdade. Eu tive que dar uma levantada rápida aqui, porque tá uma chuva danada e começou a chover dentro aqui do quarto, eu precisei encostar a janela. Aqui também tá caindo o mundo, tá? Eu acho que vai tirar algumas pessoas da rua aqui que vai ser divertido ver, mas isso é uma outra história para um outro pôr do sol, como diria o nosso grande mestre Fofão. Além de tudo isso que eu já disse, também tem o YouTube, gente. Inclusive saiu coisa nova lá, depois dei uma verificada, temos o vídeo de Cooperstown. Então segue a gente lá também. Segue a gente? Não, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, ativa o sininho, dá um like nos vídeos, deixa comentário, tanto nesse, no Zonecast, que também está no YouTube, quanto outros vídeos. Saiu de Cooperstown, em breve sairá também o do primeiro jogo que acompanhamos lá fora, que foi Capitals e Kings. Talvez demore um pouquinho mais a edição desse, mas eu acho que quando sair a edição desse, já sai a edição também de Washington Commanders e também sai a do Knicks, porque tem um feriadinho vindo aí e o editor fica feliz com feriados, porque ele consegue editar vídeo.
O editor, no caso, eu. Aliás, ficou absurdamente genial o vídeo de Cooperstown. Então, o editor... Eu não sei quem é o editor, mas ele tá de parabéns, cara. Muito obrigado. Mas é isso, criança. Eu acho justo pedir uma salva de palmas aí pelo vídeo. Parabéns. Obrigado. Nós vamos deixar emocionado. Mas é isso. Vamos seguir nossa vida. Vamos falar vamos dar uma de historiador aqui. Seguimos em novembro. Novembro, quem tá dando conta para nós é o Fernandão. Se semana passada foi engraçadinha, nessa semana a gente tá mais nos nossos esportes. Então a gente vai falar do dia 10 do 11 até o dia 16 do 11. E temos um destaque só nessas datas todas. Mas enfim, vamos passar como sempre de costume. Vou passar por todas, no final a gente vem para o nosso destaque. 10 do 11 de 1934, então nós tivemos o primeiro penalty shot concedido a Armand Madot, que era um forward do Canadiens. Então, a primeira vez que isso aconteceu na NHL é um ponto histórico interessante. Temos também o primeiro novato, Opa, me perdi aqui, adoro quando isso. Eu vou ler, eu perdi. Fernando Valenzuela? De 1991, o Fernando Valenzuela se torna o primeiro novato MLB a vencer os prêmios de Rookie of the Year e Cy Young. Grande Fernandinho, El Toro. El Toro. Dia 12 de 11 de 2019, que será o nosso destaque ao final, nós tivemos um segredo revelado. Então, que é quando o Mike Fiers, que é do Houston Astros, sai para falar que teve um esquema de sinais ali que pode ter sido utilizado pelo time de Houston. Falaremos mais. 13 de 11 de 1968, Elvin Hayes na NBA fazia chover 54 pontos na vitória do Rockets sobre o Pistons. 14 de 11 de 2018, na MLB, Jacob deGrom vencia o Cy Young da National League. Jacob deGrom, que provavelmente não, né? Já é certo, será um cara aí que vai lutar por um contrato no próximo ano. Seria lindo vê-lo no Giants também, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o Mets vai pagar o que for para ele continuar lá. Já saiu para tudo quanto é lado, tem um dono maravilhoso, cheio da grana, que não tá nem aí para pagar multa, então vai ficar com o cara lá, com certeza. E o deGrom é um absurdo, como é bonito vê-lo jogar. Enfim, 15 de 11 de 1987, na MLB, dança das cadeiras. Como eu me perdi, não fiz um resumo, eu lerei também. Em 15 de novembro de 1987, Woody Woodward se demitia da função de General Manager do New York Yankees, Lou Piniella foi nomeado para o cargo, enquanto Billy Martin assumia como manager do time pela quinta e última vez. Por fim, nessa semana, 16 de 11 de 1976, na NBA, tínhamos uma sequência sendo interrompida do... cadê? Me perdi também, vou ler novamente. 16 de novembro de 1976, Rick Barnes, ala do San Francisco Warriors, via interrompida sua sequência de arremessos livres convertidos. Foram 60, até então a maior sequência da história. Já não é mais. Eu só não lembro agora qual que mas já não é mais. É isso. Como a gente falou que ia dar um detalhe aqui, nós vamos voltar para o dia 12 de 11 de 2019, com a notícia do esquema fudido de roubo de sinais do Astros, que acabou ganhando o título em 2017, e agora, esse ano, ganhou novamente, e vai ser o gancho para depois a gente puxar o ponto da semana. Mas foi uma grande cara de pau, mas eu acho que pior do que isso, e todas as coisas morais e éticas que nós já discutimos tanto em podcast aqui, mais lá para trás, que os jogadores nunca pensaram que eles poderiam estar do outro lado, eles também são trabalhadores da liga, etc e tal. Tem o caso que é o que me deixa mais decepcionado, que é a posição de Roberto Manfredo, que foi uma pena bem branda, e quando a gente vê, depois teve punições para Red Sox também, a gente vê como fica cada vez pior e como o peso da punição foi horrível. O Luquiba já está mexendo aqui, não, beleza, mas a gente sabe que o Astros é o concurso, mas deveria ter sido muito mais do que aconteceu. Não, antes de mais nada, acho importante frisar, roubar sinais não é ilegal. Entendam isso. O fato de roubar um sinal não é ilegal.
o que é legal? É você transmitir em tempo real para os jogadores em campo, coisa do tipo os roubos de sinais. Isso que é o grande problema que aconteceu. Porque você não pode usar eletrônicos para poder fazer isso. Normalmente você faz aqueles sinais, o técnico de base pode fazer um sinal, tal, e aí ok, tudo bem, isso é justo, faz parte do jogo. A questão do Astros não era isso. A questão do Astros, para todo mundo que ainda não entendeu isso, mas é importante explicar, tinha um câmera focando em cima para roubar o sinal, e aí ficava um funcionário do Astros com uma tela lendo sinais, e aí batia em latas para passar sinal para o resto do time quando era bola rápida ou assim por diante. Então, esse era a ponta do esquema muito sofisticado para fazer isso. E isso que é o ilegal. E quando você falou de punição, é que vamos separar primeiro as coisas. Primeiro teve o caso do Astros, e a punição do Red Sox não foi o Red Sox, foi por conta do Alex Cora, que fazia parte do esquema do Astros. Depois houve investigação para outro ano em relação ao Red Sox, e aí é outro esquema. Só para não confundir. Por isso que eu balancei a cabeça aquela hora. Então vou deixar um esquema mais legal. De Apple Watch. Exatamente. Por isso que eu balancei a cabeça assim, para não misturar as coisas. Vou deixar primeiro. Regular, né? Exatamente. Temporada regular. Belo ponto também. Exatamente. Só para exemplificar isso que você falou, Luquiba, de não ser permitido o roubo de sinal, que não pode essa questão toda sistêmica e tudo mais. O Bryce Harper, na World Series, ele rebate um home run e ele repara qual que era a comunicação entre o catcher e o arremessador da bola, não era bola curva, mas enfim, da bola de baixa velocidade, vamos dizer assim. E ele avisa para o companheiro dele. Ele já avisa no home plate assim que ele termina de correr. Então, assim, exatamente. Cara, parte, e tem aquele toque que ele vai e conversa no ouvido, não lembro de qual rebatedor, provavelmente deve ter dado um toque do bom, isso, perfeito. Dá uma dica, o bom vai lá e bate também. Então, assim, por isso que eu tô falando, esse tipo de coisa faz parte, mas aí acho que não é nem roubo de sinal. Aí, às vezes, pode ser que o arremessador esteja entregando alguma coisa, a linguagem corporal entregando algum arremesso, também é permitido. E eu não vou entrar em méritos do Red Sox, que o foco aqui é Astros. Eu prefiro que deixar Fernandão e Eric falar, depois eu complemento, pode ser? Boa. Só para trazer aí sobre a World Series dessa temporada, né, o jogo 3, em que os Phillies vencem por 7-0, o que o Bryce Harper consegue captar do Lance McCullers é que durante o arremesso cutter, o McCullers levantava um pouco mais a perna, e ele percebeu isso e foi passando para seus companheiros exatamente o que aconteceu. Quando o Alec Bohm vem para rebater e rebate um home run em cima do Lance McCullers, é porque ele arremessa o McCullers e levanta a perna um pouco mais. Depois, ali no intervalo, o staff técnico dos Astros orienta o McCullers, informa para ele que ele está dando sinal do que vai fazer, e ele corrige isso, e depois as coisas acontecem razoavelmente dentro do esperado, embora os Phillies tenham vencido aquela partida por 7-0. Mas, falar de 2019, falar 5 home runs num jogo só em World Series, primeira vez que acontece isso na história. Falar do esquema dos Astros, a gente falou bastante aqui, né, e acho que eu ressalto só a coragem do Mike Fiers, né, claro, 2 anos depois, revelar o esquema todo, e principalmente quando ele estava de saída do time dos Astros, eu acho que mostra o quanto que ele se incomodou com isso tudo, embora tenha sido campeão, embora tenha sido vencedor naquela oportunidade, mas fica algo que incomoda um outro jogador também dos Astros dessa temporada chegou a comentar sobre isso, né? Que queria ser campeão em 2022 porque aquele 2017 não foi um campeão legal, né? E queria que isso acontecesse em 2022 de maneira verdadeira, limpa, dentro do campo, dentro daquilo que o esporte exige. E, Patrãozinho, que você falou, né, o lance da punição para os Astros é aquilo, né, a punição ela foi severa dentro daquilo que o livro estabelece do que seja severo. Então, a maior multa que poderia ser aplicada aos Astros foi aplicada. AJ Hint e Alex Cora foram punidos severamente, dentro de toda a severidade que o livro estabelece. O que ficou acordado, e aí isso, né, ainda que a gente possa criticar um pouco do acordo, mas foi um acordo,
o Robert Manfred disse: aqueles que disserem o que aconteceu, explicarem, mostrarem e assumirem que fizeram parte, não serão punidos, os jogadores. E foi o que aconteceu. O Carlos Correia assumiu participação, o próprio José Altuve assumiu participação. Então, é ruim, é estranho você pensar que o cara assume que roubou, admite o roubo e a liga fala, beleza, já que você assumiu, tá tudo legal, não tem problema nenhum. É estranho, mas era o acordo estabelecido, então valeu o acordo. Eric, antes de você falar qualquer coisa, eu vou jogar só a bomba pra você, porque assim, eu sei que você vai bater em mim, você odeia também a teoria da conspiração, mas esse ano ainda o Astros teve um desempenho muito melhor em casa do que fora de casa, né? Será que ainda tem mais alguma coisinha? Ai, meu Deus. Se eu pudesse, eu enfiava a mão por aqui e te dava um tapa na orelha. Mas o ponto para mim na verdade, traz uma discussão que para mim é bem interessante, que é a necessidade de fazer o que fizeram e o quanto isso impacta na questão histórica de um time extremamente talentoso que mostrou isso esse ano. Então, o talento sempre esteve ali, a formação de equipe, o trabalho de base, de reposição de peças, né? Se você pensa no Carlos Correa, que saiu do time, conseguiram botar outra peça que não mudou no time, o time continuou produtivo, pitching staff melhor que nunca. Então, assim, tudo que o Fernandão e o Luque vão falar para mim é verdadeiro em relação a essa coisa de dentro do livro era o que podia punir, deveria ser mais punido, mas não poderia ser mais punido dentro daquilo que a regra estabelece, que o livro estabelece. O que pega para mim, e eu entendo que a opinião pública e teorias da conspiração sempre vão existir, mas eu, no meu coração, apesar de estar torcendo para o Phillies por causa do mascote, é o único motivo pelo qual, e é aquilo que eu falei para vocês, de que a cidade de Filadélfia ressuscitou para o esporte americano a torcida, né, que era tão mal falada e tão vilanificada e virou tipo um darling, porque realmente abraçou o time de um jeito bem divertido. Mas para mim, eu não tenho essa mágoa no time de 2022. Para mim, eu não tenho problema nenhum, porque eu acho que um time, talvez o melhor time, ganhou. E sim, eles vão ter que continuar respondendo pelo passado, porque ainda tem um monte de gente que está lá, mas virou a página, tipo, não existe mais provas de que eles estão fazendo alguma coisa, e é um time mais talentoso e paciência. Melhor que o Yankees ganhar, né, Luquiba? Com certeza. Não sendo Yankees, cara, qualquer um, eu não ligo. Ai, mas beleza, só para fechar, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui. A única coisa que eu acho que faltou, eu bati naquela tecla atrás e continuo batendo, não deveria ter dado esse título pro Astros. Deveria ter um asterisco, esse ano não tem campeão. Porque, cara, desculpa, você pode falar de impunidade, você pode falar o que for, mas assim, como que assim, os caras admitem que roubaram o ano inteiro, você pune todo mundo menos os jogadores, e você ainda fala, beleza, então vocês são campeões? Isso pra mim não é campeão, isso não é legítimo. Se você roubou, você não tem que ser campeão. Então, eu só acho que só faltou isso. Aí fala, mas aí vai nomear campeão. Não, eu não acho que o Dodgers tinha que ser campeão, dar outra chance pra lá e pra cá, eu só acho assim, Astros não deveria ser campeão, é um ano que não tem campeão, ponto. Deveria encerrar por aí. College faz isso o tempo todo, né? College faz isso o tempo todo, por sim, que não pode fazer a mesma coisa? Sim. Porque eu acho que aí tem a diferença do amador, né? Porque não tem nada de amador no college, se você for ver, pro profissional, né? Mas eu era a favor de ter uma outra World Series. Tira os Astros, eu não lembro quem foi. Foi Yankees, né? Yankees. Seria Yankees e Dodgers, né? Era então, mas, Yankees mas Dodgers, aí... outra World Series, olha que legal. Então, mas aí você começa a puxar... Você começa a puxar o fio da meada. Tudo bem, o Yankees era o direto, mas aí o Astros eliminou quem jogou com o Astros e foi prejudicado. Aí todo mundo foi prejudicado. Então não tem como você premiar A ou B. Por isso que eu só acho que é um campeonato que não deveria ter sido campeão. Não tem campeão, acabou. Por conta disso, teve esses problemas e esse ano foi um ano atípico. Eu acho que deveria encerrar por aí. Mas beleza, a vida segue. Todo mundo, boa parte já esqueceu. E eu concordo com o que o Eric falou. Esse time foi campeão com méritos. Então, até que de repente apareça alguma suspeita, a gente tem que sempre dar o benefício da dúvida. Os caras jogaram, parabéns para os caras ganharam em campo. É isso.
Então, o ponto da semana... Eu queria uma outra World Series, mas o Luquiba já me cortou, mas tudo bem. Vamos pro ponto da semana, a gente vai começar falando de World Series também. Corta, chuta, pegou! Lançamento pra primeira base! Eu já termino a vinheta e olho pro Eric. Eu fiz a mesma coisa, eu falei, vou esperar quando cortar a vinheta, eu quero ver o que o Eric tá fazendo. Eu não posso falar aqui, ó. Realmente não posso falar o que eu vi, mas ouçam depois com calma a parte final da vinheta. Lançamento para a primeira base tem uma continuação que parece outra coisa ou outra palavra que está acontecendo ali. Tá vendo? É maravilhoso isso. Mas, enfim, para começar falando da World Series brevemente, um recap bem... A gente já falou um pouco também na semana passada, né? Mas só para a gente fazer um recap, eu queria trazer aquela informação maravilhosa que já foi circulada pra caramba e que é a conexão entre os Penhas e o Dusty Baker. Dusty Baker maldito, que não conseguiu ganhar a porra do título com o Giants, que fez merda com o Giants, mas que ganhou agora. E a conexão, né? Jeremy Penha, do Astros. O pai dele foi o rebatedor de leadoff no primeiro jogo do Dusty Baker como manager do Giants, em 93, esqueci agora. Mas foi o primeiro... Nossa, que fantástico. É muito fantástico essa conexão. Tudo bem que a gente tem que trabalhar muito na cabeça para pensar isso, mas é muito fantástico. Como não ser um romântico com o beisebol? É impossível. E sabe, Patrãozinho, o que mais me chama atenção no beisebol é mesmo um esporte que tem 100 e tantos anos, que já deve ter tido uns 400 bilhões de jogos, ainda acontecem coisas inéditas. Ainda coisas que nunca tinham acontecido, acontecem. Então, isso é muito legal, né? E nessa World Series, especialmente, né? Um jogo com 5 home runs, a primeira vez na história em que depois de aplicar um shutout, o time perde com um no-hitter, né? Os Phillies fizeram 7-0 no jogo 3 e tomaram 5-0 de no-hitter no jogo 4. A vitória do Dusty Baker, né? Especialíssima, né? Um cara que foi um ótimo jogador e é um manager sensacional. A primeira vitória do Verlander como arremessador em uma World Series aconteceu também esse ano. Então, por mais que parecesse que seria uma World Series ruinzinha, né? Porque afinal de contas ninguém esperava muito pelos Phillies nessa World Series, mas acho que ainda a gente teve disputa. Acho que uma série de 4-2 é uma série bem normal, assim, de pegada. A gente teve 2 jogos bastante pegados. O primeiro jogo 6-5 para os Phillies, o jogo 5, 3-2 para os Astros. Os outros 3 jogos, um 7-0, um 5-0 e um 4-1, o último jogo 4-1, já aí com os Phillies um pouquinho abalados psicologicamente. Mas, pô, foi muito legal ver a intensidade das torcidas, né, em Filadélfia e também em Houston. Então, eu me diverti bastante, embora tenha trazido um pouco de mágoa por conta dos Dodgers não terem conseguido chegar nessa World Series. Parecia que seria tão bom, mas eu me diverti demais e o beisebol sempre diverte a gente, sempre diverte. Foi realmente divertido. Luque Bieric, impressões, por favor. Bom, faltou falar que foi o primeiro rookie que não é um pitcher, né? Primeiro rookie posição de campo a ganhar o MVP. Né? Eu acho que o Valenzuela e teve mais um outro pitcher também, rookie, que agora me fugiu o nome, que ganharam o MVP. Ele foi o primeiro que não era pitcher. Jeremy Penha. Jeremy Penha, exatamente. Eu achei que, ok, eu consigo entender os números tal, apelativo, mas para mim o MVP não era ele. Para mim o MVP foi o Framber Valdez. Os 2 jogos que ele arremessou, fantástico, isso foi muito importante para Houston. Posso só botar um ponto nisso? Por que eu acho que não foi? Porque ficou a suspeita do negócio da vaselina na mão lá. Eu acho que isso deve ter levado em consideração na hora de colocar não, mas ele realmente foi dominante. O Penha também foi MVP da Championship Series, então assim, a pós-temporada dele foi coroada. Eu só tenho um ponto para destacar disso tudo que o Fernandão falou. Ele falou que foram 2 jogos apertados, tal. Eu acho que não. Eu acho que a leitura do jogo 4, a leitura do jogo 6 tem um fator específico que o Fernando não falou. O jogo estava bem apertado até o manager do Phillies colocar o Alvaredo, tirar o starter, colocar o Alvaredo e o Alvaredo espalhar farofa nos 2 jogos. Eu acho que isso foi a chave dos jogos, e aí o jogo abriu mesmo, e aí ficou perdido, porque o jogo do no-hitter combinado estava 0-0. Tudo bem que o Nola começou a encher as bases, mas
já era para ter saído antes daquela entrada. As estatísticas do Nola já comprovavam que ele não deveria ter voltado, mas se voltou, beleza. O jogo estava 0-0 ali. Ainda era um jogo pronto. E a mesma coisa no jogo 6. O Philly estava ganhando. E aí o Alvarado, né? E beleza. De resto, Fernandão, faço das palavras, Fernandão, as minhas. As únicas duas coisas que eu posso complementar é a minha felicidade pelo Vasquez e a importância do Vasquez de forma pontual nessa série. Pegando os 2 jogos do Valdez, né? Eu acho que foi isso, né? Se eu estou correto. Foi. E rebatidas pontuais, e assim, aí fico bem feliz por ele. E a primeira vitória do Verlander em World Series, no jogo em que o irmão dele era repórter de campo, a filha dele estava em campo. Então, a coisa do lado pessoal se misturando com o lado de esporte foi bem legal. A entrevista no final do jogo foi bem legal. A forma natural com que eles se trataram. Então, 2 pontos bem específicos que eu curti nessa série. Posso fazer um comentário do Vasco que eu ouvi em transmissão e eu dei muita risada? Foi algo nessa linha, assim. Tudo bem que o número do Vasquez é muito inflado por conta do Fenway, mas ele tá jogando bem, né? Eu adorei esse comentário. Porque na verdade não, porque a grande parte positiva do ataque do Vasquez esse ano, quando ele estava indo no Boston, foi justamente rebater para o campo oposto. Não tinha nada a ver com o Fenway, não tinha nada a ver com o Green Monster. Então, comentário completamente desnecessário. Por isso que eu disse que eu me diverti muito com esse comentário. Eu adoro esse negócio de latifúndio. Esperamos que ele volte. A janela está aberta, esperamos que ele volte. É o nosso bundudinho predileto. Não, esse aí é o Doncic. Não, calma. É isso que eu ia falar. Claro, nos esportes é lógico que é o Doncic. É o Bob Esponja. É o Bob Esponja, o Vasquez. Quadradão. Mas, enfim, fevereiro sempre chega. Teremos aí Spring Training ainda, então vai ser divertido. Muito engraçado, né? A gente falar fevereiro Spring Training, né? É maravilhoso isso. Porque tem nada de Spring. E o mercado de free agents promete ser, eu acho, um dos mais movimentados dos últimos anos aí que tivemos, né? Porque tem muito nome bom, muita gente boa e muito time aí sedento para gastar um chequinho aí, né? Principalmente o Giants. Tá doidinho para pegar um Judge da vida. Mano, eu já tô numa expectativa que assim, o dia que ele assinar, eu entro numa live com o Natan. Tô falando sério. Porque é uma expectativa. Entra eu, o Henrique, e o Natan em live, tira a camisa e faz o diabo. Porque assim, é todo mundo colocando ele nos Giants, que se não acontecer, vai ser muito decepcionante. É que nem tipo o Brasil não ganhar o X esse ano, porque tá todo mundo falando isso. Se não acontece, vai ser muito decepcionante. Mas tudo bem, beleza. Seguindo, só pra gente... O beisebol sempre volta, mas vamos continuar falando mais rapidamente dele, porque aconteceu algo interessante anteontem, não lembro agora, que é as indicações pelo comitê Contemporary Baseball Era Players Committee. Esse comitê é para os jogadores que já se aposentaram, não estão mais naquela lista dos que podem ser indicados pela Associação de Jornalistas, etc., mas eles puxam uma galerinha ali para tentar, mais uma vez, levar para a Roda da Fama. E nessa lista, que foi... Eu não acho ela polêmica, mas ela é polêmica, tem os seguintes nomes. Albert Bell, Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly, Fred McGriff, Dale Murphy, Rafael Palmeiro e Curt Schilling. Então, assim, é uma lista muito interessante. E assim, eu não quero ficar chovendo aqui em cima de cada nome, mas eu queria vocês, cada um. Quem deve entrar, Fernandão? Patrozinho, para mim tem 3 nomes aí. Clemens, Bonds e o Donnie Baseball. Esses 3 para mim deveriam entrar. Beleza. Luquiba? Eu assino embaixo, porque eu estou embaixo do mestre Fernandão. Então beleza. E você, Luquiba? Para mim a pergunta é quem deve ou quem eu quero que entre? Porque são 2 respostas diferentes. Nossa, então tá bom. Bota as duas. Deve, quem você quer e quem você acha que vai. Quem eu quero que entre, só o Dom.
Eu acho que é o único que dessa lista merece entrar. Essa é a minha opinião. Quem deve entrar? Os 3 que o Fernandão citou. Ô, que sacanagem você, hein, meu bicho? Cara, Meu irmão nada tem que entrar contra. assim. Que piada Nada é essa, contra. Luquiba? Décadas são cada jogo, cada década teve suas particularidades. Só que assim, você está abrindo um precedente. A partir do momento que você coloca o Bonds lá, você vai ter que colocar o Alex Rodrigues, você vai ter que colocar um monte de gente que vem depois dessa era. Você está abrindo esse precedente. Por isso que eu acho que não deveria começar com isso. Já não foi na votação, deveria morrer ali. Aí você começa a passar o pano para um, para outro, você vai ter que passar o pano para todo mundo. Só por isso que eu acho que não deveria entrar ninguém. Pô, mas comparar o Bonds com o Alex Rodrigues é sacanagem também, hein? Consequência para mim é a mesma. A diferença é que um era uma pessoa escrota e outro era uma pessoa boa. De resto. Mas quem que é a pessoa boa dessa história aí? Ah, o Bonds, com certeza. O Rodrigues é um tipo de personalidade que não deveria nem existir. É o Caio Ribeiro, não tem jeito. O Mel Ribeiro é legal, gente. Ele bota per game pra fazer amor. Ah, beleza, tá bom. Era isso. O horário já permite falar de seu bananão. Mas beleza, era isso, era rapidamente esses nomes. Eu também estou com o Fernandão. Eu não estou com o Luquiba. Óbvio, né? Óbvio que você não vai estar comigo. Mas você viu que foi legal. Eu fui pra lá, fiz piada com o Bonds e aí, ó, tá aqui, ó. Fantástico. Fui eu que fiz uma Então, fala a verdade, você foi pra lá pra isso. Você foi lá levar um abaixo-assinado da galera do Giants falando: oh, isso é um desacato com a torcida, vocês têm que colocar, e aí os caras escutaram, colocaram de fato. Exatamente, eu fiz uma pressão psicológica lá. Não, eu acho que na realidade só mostrou a foto ali do Mohamed Menal e falou: então, ele tá pedindo isso. É isso aí. Beleza, então agora, mudando de pato pra ganso, porque é bem isso que a gente vai fazer, vamos sair do MLB, a gente volta para MLB provavelmente no ano que vem agora, ou se sair alguma coisa importante a gente vai acabar saindo, mas com certeza semana que vem, o ano que vem faremos um negócio legal, antes da temporada, ver se a gente faz uma série aí de coisas bacanas falando de beisebol, explicando beisebol, falando de história do beisebol e por aí vai. Mas enfim, mudando de pato para ganso, como eu disse, vamos falar agora sobre Indianapolis Colts, porque aconteceu algo que eu acho que nenhum manager, nem a NFL viu nunca. Saiu, o Frank Reich foi demitido, aleluia, finalmente, não estava dando mais certo, mas quem veio para ficar de interino no time, é de interino, mas foi um contrato, não é nenhum cara que já estava na franquia e subiu. Jeff Saturday, o grande center, parceiraço de Peyton Manning, tá lá dentro, agora será o head coach interino do time, e ele nunca chamou uma jogada. E o time de high school que ele treinou tem um recorde negativo. Então, assim, são coisas maravilhosas. A experiência dele como treinador é um desastre. É um desastre. Futuro é promissor, hein? Mas promissor é o tank. A primeira escolha de draft já está se desenhando aí para alguém. Na realidade, Fernando, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu faço uma relação muito parecida com o que aconteceu com a seleção brasileira de futebol. Quando você tem uma derrota péssima, e aí você fala, precisamos mudar a cultura. E aí você coloca um ex-jogador do time que não tinha tanta experiência como treinador, e aí você coloca essa pessoa do tipo, ele vai resgatar esse sentimento de aguerrido e coisa do tipo. Eu acho que é mais por esse lado. Tipo, o Colts estava desandando, estava nítido que estavam querendo derrubar o Wright ali, né? Mandou ele embora, e ao invés de tentar promover alguém dentro, talvez eles pensaram, tá contaminado o ambiente, então vamos trazer alguém de fora para a torcida ficar de boa, beleza, abrimos mão da temporada, mas pelo menos o time vai jogar com mais coração. Eu acho que foi mais nesse ponto que aconteceu e talvez funcione. Eu não acho que... Porque o cara vai ser o head coach, mas o cara com certeza vai escutar os auxiliares para lá e para cá, não vai querer palpitar muito, ele só vai controlar mesmo o vestiário. E eu acho que de vestiário talvez ele possa entender. Meu único problema, eu vou usar uma palavra que tu usou antes, Luquiba, para falar do Hall da Fama, abrir um precedente. A gente está colocando um cara branco, amigo de um bilionário, para um emprego para o qual ele não tem a mínima qualificação. A mínima condição. Justíssimo. Então, assim, você abre um precedente.
Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu sou o cara da aposta aqui mesmo, não vou botar nenhum dos meus R$3 nisso, porque eu não tenho a mínima ideia. Como a gente brincou no grupo, ele vai botar um menino lá que sabe jogar Madden e é capaz de dar certo, né? Então, mas a minha grande preocupação é isso, tipo, a gente já falou sobre isso no início da temporada, e aí usa-se vários discursos diferentes, mas, de novo, é um cara branco, sem qualificação, amiguinho do dono que está tendo acesso a esse emprego, ao invés de dezenas de outros candidatos mais qualificados que deveriam ter essa oportunidade. O que eu, em cima de tudo isso que o Eric falou, eu queria puxar já direto do Madden, mas não vou, porque eu vou falar outra coisa em cima disso. Para mim, o que eu mais tenho visto, e como a gente fala, a gente até brincou no grupo da redação, que grupos de times sempre é um ambiente muito lixo. O que eu mais tenho escutado é todo mundo falando assim, o Ursay não manja nada de futebol. Ele só é um cara cheio da grana que tem um time, mas não sabe nada do que está fazendo. Pelo contrário, eu acho que agora ele soube o que ele está fazendo. Ele falou assim, eu quero pegar um QB ano que vem. Então eu vou fazer a merda que eu puder fazer dentro do meu permitido para conseguir uma pique alta e pegar um QB. Então, para mim, foi essa leitura. E talvez, assim, o Ballard tem montado um time bom. Ele é um cara que ele confia, é o Ballard. Ele nunca confiou no Wright. E assim, deram pro Wright o Carson Wentz que ele pediu, o Matt Ryan que ele pediu, e o cara não produziu com isso. Fora isso, o Wright, com esse negócio de vou segurar o Carson Wentz a todo custo, não sei o quê, ele rachou muito o vestiário também. Então teve vários problemas. Acho que o Wright é um péssimo técnico? Não acho. Sempre defendi ele. Mas nesse caso foi horrível. E o Ursay mandou bem, falou assim, vou confiar no cara que tem uma visão de futuro para o time, num cara que tem feito drafts bons, tem escolhido peças importantes, e ele vai ter a chave aqui do time e já era. E a gente tira o treinador que não produziu nada com as peças que ele pediu e a gente deu. É isso, achei ótimo. E quanto ao Madden, essa piada foi excelente, não foi? Eu falei assim, se ele não chamou nada, só entra no Madden ali, pega o plano de jogo de qualquer treinador e deixa escolher pelo inteligência artificial do Madden. E é isso que vai acontecer. Inclusive, a Ana mandou lá o cara. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque a Ana mandou a foto do maluco que vai fazer, parece o cara, tem cara de quem foi autogerado no Madden. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Então eu só continuo desejando para que esse time perca cada vez mais, só perca os próximos jogos, e felicidade total, Bryce Young no Colts ano que vem. Não sei. Ô, Clê, eu só tenho uma pergunta rapidão aqui, eu tive que sair rapidinho para desligar o forno, e aí eu não acabei não escutando direito. Eu não sei se chegou a falar isso ou não. Você acha que isso é um movimento para que ano que vem o Ballard caia, ou você acha que não? Você acha que ele ainda está com moral lá e fique por um bom tempo? Eu vou deixar o Eric sair primeiro, que ele pediu um timeout. Eu preciso sair. Vou deixar uma sugestão de aposta. Raiders e Colts under 42,5, porque eu acho que o menino do Madden não vai conseguir fazer nada, a pontuação vai ser bem baixa. Essa é a minha sugestão de aposta para esse final de semana. Gente, beijo para vocês, fiquem bem. Falou, beijo, Eric. Valeu, tchau. Pronto, já estamos aqui. Luquiba, falei que o que eu vejo é que o Ursay deu a chave do time pro Ballard, é isso. Ele confia nele. Não vejo um movimento para tirar o Ballard. Eu vi um movimento que o Ballard foi gênio para tirar o cara que ele falou, esse cara não tá se dando comigo. Para mim já é nítido que na última temporada eles já não estavam mais alinhados. Para mim, a vinda do Carson Wentz foi muito estranha. E depois que você vê que o cara... E ele se machucou na semana 2 ou na semana 3, não lembro, e forçaram a volta dele no próximo jogo. Não precisava nem forçar. Era melhor que tivesse caído para aquela escolha que era de primeira rodada virar de segunda rodada. Quanto menos snap ele tivesse, era muito melhor. Então, sim, deu para ver que as decisões do head coach, do Frank Reich, deixaram o Ballard de pistola. Não, essa parte eu entendo. Eu entendo que ali houve um problema entre os dois. Né? A minha pergunta é, o Ballard com o dono. Porque assim, o Jeff Saturday, para mim, não é contratação do Ballard. O Ballard, para mim, não tem nada a ver com isso. Isso, para mim, foi uma imposição do dono, falando, não, esse cara vai comandar até o final da temporada. E aí, por isso que talvez ele não quis colocar ninguém da comissão técnica, colocar um cara de fora,
porque talvez ano que vem mande o Ballard embora e aí traga um novo GM para trazer a sua comissão e fazer o processo todo. Pelo menos a visão que eu tive foi essa. E aí eu só queria entender se essa é a sensação que você tem ou não. Ou do tipo, não, o Ballard continua e a vida segue. O Ballard continua, a vida segue, mas sim, isso foi um negócio autoritário do Irsay. Até porque o Irsay já queria o Jeff no Colts. Assim que ele saiu do Colts e foi pro Packers, ele falou, bicho, quando você encerrar a carreira aí de verdade, pode vir ser analista, etc. Ele queria o cara, por ser um cara que ele acredita, que ele confia, querendo ou não, é um ídolo da franquia, né? O cara é 6 vezes Pro Bowl, o cara tá no Ring of Honor, então assim, é um cara que Indianápolis gosta e que, vamos dizer assim, a cidade confia, né? É o cara que foi confiante do peito, etc. Então, é um cara que eles já queriam ter dentro da franquia, dentro da organização como um todo. Ele trouxe agora, forçado, pro cara pegar gosto e depois ele vai enfiar o cara em qualquer outro lugar. O time é dele. Mas o que eu vejo é ele é um tanque para dar a chave na mão do Ballard e falar assim, constrói o time agora, pega o quarterback que você quer. Agora você vai ter o seu quarterback e faz o que você quiser. E eu aceito isso, eu gosto muito do Ballard. Eu acho que quem tá reclamando... A gente falou bastante disso ontem à noite. Quem tá metendo pau não tá entendendo, porque ele realmente tem feito um bom trabalho. O time do Colts é ótimo. O time do Colts é ótimo. Eu acho que só falta, de fato, um quarterback que ajuste com o sistema. Com o Wright não tinha um sistema, os quarterbacks que ele colocou não se ajustou ao sistema. Então, eu acho que talvez seja isso. Eu concordo contigo. E o Wright se perdeu. Depois que o Sirianni saiu, ele se perdeu. E com o Gus Bradley também ele não tá se dando, eu acho. Não se deu. Porque a defesa tava jogando bem, mas chegava um momento que a defesa falava assim, foda-se, não vou fazer mais nada. Porque é quem tem mantido o time pra jogar, pô. Esse último jogo foi triste. A defesa tava segurando o Pets um tempão. O ataque teve direito de virar várias vezes, nunca produziu nada. Aí depois até que os caras tocaram foda-se e aí começou a tomar ponto a roda. Mas beleza, era isso de Coltão. Tinha que ser falado não porque eu sou torcedor dos Colts, mas porque realmente foi um movimento muito bizarro. Muito bizarro Sim, e o timing agora. O timing, você manda o coordenador ofensivo embora, 1 ou 2 semanas depois já manda o técnico embora. Normalmente não é isso que acontece. Semana seguinte, né? Normalmente você espera um tempo para ver se tem alguma reação, mas não, você mandou o cara embora e não deu reação. O time foi mal contra o Patriots, beleza, então vamos mandar embora e basicamente é isso. Beleza. Então tá, matamos o Madden no Colts, matamos World Series, matamos o Hall da Fama do beisebol e agora nós temos coisas bem rápidas para a gente fechar a nossa edição, que são NBA e NHL. Começou. NHL a gente já soltou nosso primeiro top 10. E NBA sai essa semana também. E NBA sai essa semana também, sai na quinta-feira. Quinta-feira, no dia que sai esse podcast também, às 2h da tarde. Perguntas rápidas, depois quando tiver mais material, mais jogos, vamos dizer assim, porque a gente está em 10% ainda da temporada da NBA e algo próximo também na NHL. Então, a gente volta a falar depois com mais detalhes nas próximas semanas, separa um dia para a NHL, um para a NBA, para a gente ir falando. Mas, NHL, vamos começar, Luquiba. Eu acho que a gente pode falar surpresas e decepções. E o que esperar do resto aí. Tá. Bom, para mim, surpresa, eu acho que tá claro para todo mundo. A principal surpresa é o Devils. Acho que ninguém esperava esse começo do time. É um time que entrou, talvez, com um tanking. Né? Eu acho que nem a própria imprensa lá deve estar acreditando que esse time vai longe. Começou. É aquela história, lembra lá do Giants no beisebol? Começou, ninguém esperava, passou um mês, passou 2, vai indo, vencendo jogos. Então é difícil você cravar se o time vai longe ou não. Para mim, eu não acho pessoalmente que vá, mas quem sou eu para falar alguma coisa? E outra surpresa para mim que eu anotei é o Detroit também, que é um time que já mandou bem ano passado e já começou forte esse ano, que é um time jovem, tem um time muito bom e talvez esse ano dê mais trabalho e chegue lá. Fernandão, eu queria que você comentasse também, mas eu queria falar que tem sido legal
eu vou ter que admitir isso, vai doer um pouco, mas ok pra mim, foda-se, né? Tem sido legal ver o Kings jogar também. Tem sido bem bacana ver essa mescla de calouros com veteranos do Kings. E é diferente do que o Blackhawks fez, né? Que Kings conseguiu trazer aí um núcleo legal também de jovens e tem sido bem bacana. Inclusive o jogo do Capitals e Kings foi bem bacana por conta disso. Não, só pegar a carona no que o Luquiba falou dos Devils, né? Porque eu achei bem interessante, porque os Devils estão alternando está dividindo os jogos dos seus goleiros, né? A gente sabe que a posição de goleiro é uma posição fundamental no hockey, e o Vanecek e o... como é que é o nome do cara mesmo, bicho? E o Blackwood, 14 jogos do time até aqui, 7 jogos para um, 7 jogos para outro. Né? Os caras estão, de fato, dividindo ali a função de goleiro. E o Jesper Brett também está jogando muito, né? 17 pontos até aqui na temporada, o cara mais importante dos Devils até aqui. E falar de um time que nos últimos 10 jogos ganhou 9, está com 6 vitórias consecutivas. Então, a gente acompanha a NHL aí já há algum tempo e os Devils vêm capengando bastante. E esse começo de temporada é surpreendente de fato, mas é isso que o Luquiba falou. Vamos ver o quanto que isso é sustentável para um time que entra para perder, claro, entre aspas, mas entra para perder a temporada, e esse começo é bem interessante. Eu também estou bastante surpreso com o Seattle Kraken. Também acho que está fazendo uma temporadinha safada o Seattle, mas acho que também é na mesma pegada dos Devils. Vamos ver o quanto que isso dura. E que você falou, patrãozinho, dos Kings, a vantagem de você ter tido temporadas ruins e a oportunidade de fazer bons drafts, né? Acho que os Kings pegaram caras bem bons aí ao longo dos últimos tempos e ainda manteve um pouco não, mas manteve muito daqueles dois times, daquele time que foi muito vitorioso ali no início da década de 2010, né? A gente ainda tem o Andy Kopitar jogando lá, o Jonathan Quick ainda no gol, a gente ainda tem o Drew Doughty jogando, né? O Dustin Brown se aposentou, mas ainda são caras que aportam a experiência necessária para poder trazer esses jovens para dentro do time e daqui a pouco os caras começarem a ser mais competitivos. Eu acho que os Kings voltam para os playoffs ainda esse ano, acho que é um time de playoff, embora seja de novo um time para a primeira rodada de playoff. O que passar disso é surpresa, mas acho que a gente vai ver os Kings nos playoffs da NHL esse ano. Até porque a divisão ajuda, né? Se a gente for pensar que o Kraken tá em segundo agora. Essa era justamente a pergunta que eu ia fazer pelo Kiba, né? Isso aqui tem muito cara de jabuti em cima da árvore, né? O Kraken aqui. Sim. Em segundo na divisão. Não, o Kraken pra mim não é surpresa, porque pra mim ele só tá aí pro calendário. É questão disso. O calendário, pegou um jogo bom aqui, outro jogo bom ali, então por isso eu nem citei. O Kings, pra mim, eu não coloquei como surpresa, porque ano passado foi a surpresa pra mim. Esse ano já é uma consolidação. A gente já até conversou com o Fernandão isso. A diferença, só pegando o gancho no que você perguntou pro Fernandão, Chicago mostra que não sabe o que está fazendo. Essa é a visão que eu tenho. Kings mostra que sabe o que está fazendo. Então, assim, fez um rebuild, está fazendo um roteiro e não está se desesperando. Chicago começou um rebuild, aí de repente, não, temos chance, vamos apostar, de repente, não, peraí, joga tudo fora, então parece que é um time que está perdido. E agora, de fato, não, aperta o botão mesmo, vamos resetar isso tudo e vamos começar do zero. Então, eu acho que talvez Chicago daqui 3, 4 temporadas a gente pode falar alguma coisa. Los Angeles já é um time que já está forte, já ano passado já mostrou isso, e esse ano tem tudo para repetir o sucesso. Agora, Seattle, para mim, eu ainda acho que é muito cru, eu acho que é só questão de calendário, esse não é sustentável com certeza. E, aliás, só complementando de Chicago, circulou num dos grupos que eu tô com o Fernandão um power ranking de todos os times das ligas americanas. Eu vi isso aí. E o Blackhawks tá lá para baixo, junto com o Sacramento Kings, então assim... Justo. É realmente a galera que não sabe o que tá fazendo, né? Porque eu não sei qual que é o critério, mas eu imagino que eles estão pensando em uma coisa de owner, da alta direção que eles estão pensando, junto com o time atual e os recordes recentes. Mas é isso.
Luquiba, só pra gente fechar NHL e eu deixar esse. Patrãozinho, rapidinho, só para poder falar do Claro. Kraken, para a gente não sair. O interessante é que os 3 melhores jogadores do Kraken em estatística, o Schwartz, o Burakovsky e o Beniers, são os piores jogadores quando estão em campo para o time, porque o plus-minus dele é sempre negativo. Do Schwartz, -7, do Burakovsky, -6 e do Beniers, -9. Ou seja, os caras até produzem quando estão ali, mas também tomam muito gol, então não está valendo. Eu acho que isso que o Luquiba falou, né? É uma surpresa meio fake news esse Seattle Kraken. Daqui a pouco vai cair. É, isso aí. Mas para fechar e para deixar aquele tom clubista que eu adoro nos nossos podcasts, e o meu Ducks, hein, Luquiba? Começou bem melhor a temporada passada, né? Sim, temporada passada deu um ânimo ali do tipo, agora vai, né? E foi longe, sustentou por um bom tempo. Aí na reta final, de fato, perdeu o fôlego e não conseguiu chegar, mas por muito tempo o Ducks teve chance de chegar. Esse ano já voltou um pouco com o pé no chão, do tipo, entendemos a nossa realidade e o começo foi normal. Só faltou falar as decepções, né? Que a gente falou dos destaques e as decepções. Para mim, a decepção maior é o St. Louis Blues, que é um time, para mim, que é um time de playoff, né? E como está, por enquanto, 3 vitórias e 7 derrotas, 6 pontos só, eu acho que ainda tá bem devagar e pode ser que se recupere, mas para mim já começou devagar. Boa. Ficamos aí. Tem alguma, Fernandão? Não, eu ia falar justamente do St. Louis Blues, né? Último lugar no Oeste, um time que foi campeão há algumas temporadas atrás. E, pô, começo, a gente sabe, começo de temporada, mas último lugar é brabo. A gente sabe que tem times que começam devagar. Colorado, normalmente, é um time que começa devagar. Começa devagar. Começa a esquentar ali para dezembro, janeiro. Mas, assim, São Luís normalmente não é isso. Tudo bem que no ano que ganhou foi assim. Começou péssimo, mandou o cara embora, o treinador embora. Aí o Berube assumiu, né, definitivo, e aí o time embalou e foi numa sequência até a Stanley Cup. Não sei. Outro time que eu acho que vale a pena também falar, que eu não coloquei como surpresa, porque para mim também é um time sólido, é Dallas. Já tem duas temporadas que eu venho falando de Dallas, que é um time que para mim tá ajeitado, tem um elenco bom, um núcleo interessante, e que parece que estava patinando, com perdão do trocadilho, mas esse ano já começou forte, né? É que eu sei que você adora esses tipos de trocadilhos, né? Mas esse ano começou forte, eu espero que sustente, porque tem time para isso, né? Já 2 anos que eu falo que Dallas pode dar trabalho, e aí na hora de repente chegar lá, pipoca. Esse ano começou forte, espero que sustente também. É o time da bolha, né? O time que fez a Stanley Cup na bolha, então. Sim. Vamos ver. Beleza, temos isso. Eu acho que ainda tá crua a temporada, como a gente pode ver, né? Seattle no segundo, a gente tem essas bizarrices aí. O Devils para ver se confirma, porque o Devils era para ser o time algumas temporadas atrás, né? Quando contratou um monte de gente, todo mundo falou, agora o Devils vai. E aí tomava de 4 do Flyers. Assim, trouxe o Taylor Hall na época, fez uma troca por ele, né? Investiu pesado, e aí não deu certo. Mas enfim, fecha a NHL, vamos para a NBA. Aí sim o negócio tá interessante. E aí, Luque, antes de você falar, surpresa, eu vou soltar um nome aqui, Utah Jazz. Quando esses caras vão começar a entender que eles vão perder? Então, eu não sei se eles precisam perder de fato. Eu entendo que o Danny Ainge está fazendo lá porque ele fez isso em Boston. Então, assim, é natural. Só que muitas das picks que o Jazz tem não é pick deles. É pick de outros times. Então, talvez eles não precisam eles perder. Porque foi o que eles fizeram em Boston. Boston tinha um time que começou competitivo. Então, as picks boas para o Boston não foi as picks do Boston. Foram as picks na troca com o Nets, nas outras trocas, que isso que foi sustentando o time. Então, talvez eu não acho que o Utah precise de fato perder. Talvez eles não estão com o pensamento, vamos tancar ferronhamente. Tinha uma base ótima, não sei por que implodiu, que tinha uma base ótima, era um time que estava faltando talvez um outro ajuste para ser um time campeão. Começou, mas eu concordo com você, é uma surpresa. Acho que ninguém esperava o Utah com 9 vitórias em 12 jogos. Acho que isso talvez surpreendeu todo mundo. Não acho que seja sustentável.
Eu não acho que é um time que vai longe. Talvez possa brigar por um play-in, talvez, mas eu não acho que seja time garantido de playoffs, não. E também não acho que é o time para ser o pior, como muitos no começo falou. Eu acho que tem times com elenco pior do que Utah. Né? Então, concordo contigo. Para mim, é a maior surpresa. De surpresa, eu coloquei Portland. Para mim, começou forte também. E eu queria falar do Simon, cara. Porque, assim, eu não sei se dá pra gente falar que é uma baita de uma surpresa, mas o que o moleque tá jogando é absurdo. E ele é novo pra cacete ainda, se você for ver. É um cara que tá 4 anos na liga, mas é novo. E tá jogando muito. Concordo. E quando o Portland mandou o McCullough embora, começou teoricamente a desfazer aquele núcleo, todo mundo pensou, questão de tempo de mandar, né, o Lillard embora e resetar. E não, eles seguraram e estão tentando talvez investir no time, e talvez é um time de playoffs também. Também ainda não consigo cravar. É um time melhor do que Utah, né? Eu vejo mais possibilidades do que Utah. Também não acho que vai ser um time de playoffs. Eu acho que é um time que vai chegar lá, mas vai chegar em 7º, 8º. Eu acho que vai ser mais ou menos o mesmo roteiro do Utah. Mas também é uma surpresa para mim. E outra surpresa que eu posso te falar é o seu Indiana. Para mim, eu imaginava que seria o pior time. Quando a gente trocou ideia, eu falei para você que eu achava Indiana candidatíssimo à primeira escolha por conta disso. Eu achava que era o time que poderia ser o pior time da temporada. E tá jogando bem também. Esse talvez a pergunta que você fez de Utah, eu acho que vale para Indiana. Talvez quando que os caras vão perceber que eles têm que perder esses jogos, que não tem que ganhar esses jogos. Pois é, não, e aí essa é uma outra pergunta que eu vou jogar já pensando nas decepções, tá? Mas realmente é impressionante. Eu discordei de você quando você falou que ia ser o pior time, porque eu achei que Utah e Spurs, assim como o Eric também achava, seriam os piores, né? Piores até que o Magic e que o Pacers. Mas a pergunta do que você fez para mim, eu vou jogar pro Fernandão. Quando é que o Lakers vai começar a jogar, Fernandão? Quando é que o Nets vai começar a jogar, Fernandão? Porque assim, o Nets agora despencou de vez sem Kyrie. E quando é que o LeBronzão e Anthony Davis e o Westbrook nem tá Westbrook, hein? Nem tá Westbrook. Não tá Westbrook. Ele tá jogando bem nos últimos jogos aí, mas quando é que o Lakers vai começar a ganhar? E quando o Lakers vai pegar e falar assim, ô Pacers, preciso do Hield e preciso do Turner. Porque tá faltando isso pro Pacers perder. Se vocês continuarem deixar os caras lá, nós vai começar a ganhar e vai pra play-in ainda. Ô patrãozinho, você sabe que... Não atrapalha meu tank. A minha maior surpresa dessa temporada, ela vai ter que se confirmar só lá no final. Que para mim é um amplíssimo favoritismo dos times do leste em relação aos times do oeste. Ao longo, né, dessas últimas temporadas, a gente sempre via o oeste um pouco à frente. Décadas, Fernandão. Por décadas foi isso. Para mim esse ano, assim, uma final de NBA em que o vencedor não seja um time do leste vai ser surpresa para mim. Vai ser surpresa. Mas por enquanto, para mim, a surpresa é o amplo favoritismo do time do leste em relação aos times do oeste. E uma outra pequena decepção, para mim, embora a gente saiba que ainda tem coisa para acontecer, eu acho os Pelicans uma decepção. Eu esperava mais dos Pelicans. A gente vem falando desses caras há bastante tempo, né? Trocas que eles fizeram muito boas, escolhas de draft, Zion Williamson, saudável. O Ingram jogando muito por lá. E, parece que os caras não vão. Vamos, claro, esperar um pouco mais sobre o que vai ser de fato a temporada dos Pelicans, mas para mim, pelo menos nesse começo, eu não via os Pelicans na 8ª posição. Para mim, Pelicans era um time para estar ali 4º, 3º do Oeste, com até certa folga. E sobre os Lakers, né, patrãozinho? Putz, a troca que tinha que ter sido feita na temporada passada, que era Anthony Davis e LeBron James indo embora, e a recomposição de escolhas de draft do time, trocas por jogadores novos, não aconteceu na temporada passada. Não vai acontecer nessa temporada. O Luquiba, eu me lembro que ele falou, não sei se foi o Luquiba, mas foi o Eric que falou em programas passados, de que os Lakers precisavam renovar o banco, renovaram o banco, só que esqueceram que, além de renovar o banco, o renovado tinha que ser gente que sabe jogar basquete, e não apareceu isso, né? Então, assim, tá lá, beleza. Menino de 20 anos, 21, 22, ótimo, maravilha, mas assim, ninguém sabe jogar basquete, então não adiantou nada.
Então, assim, cara, Lakers tá sendo uma surpresa para mim, porque é time que vai brigar por escolha boa, se bem que eu não tenho mais escolha nenhuma, mas é o time que vai ficar fora de novo. Vai ficar fora de novo, porque você tem o Anthony Davis, que não consegue jogar sempre, é sempre afastado, uma dor no pé, uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor na coxa, dor na perna, dor em tudo que o cara tem. Não consegue jogar. O último jogo contra o Utah Jazz, o último jogo foi ridículo, né? A formação do time era horrorosa. E são escolhas, né? O Luquiba falou isso muito bem hoje lá no grupo, né? O time investiu muito para poder ganhar o título da bolha, massa, foi muito legal. Só que ali, ganhou o título da bolha, desfaz o time, remonta, busca outras coisas, porque nós não vamos conseguir, né? Os Lakers não vão conseguir com Anthony Davis e LeBron James. Não vai. Com esse time que está aí, os caras são gigantescos, são feras, são ótimos jogadores, mas o resto do time não dá conta. Não dá conta. Toscano Anderson não está jogando nada. O Austin Reeves, que fez uma lindíssima temporada passada, esse ano, talvez por não ser mais surpresa, esteja mais fácil de chegar na bola dele. O Russell Westbrook, ninguém quer, e tá certo de não querer, ninguém quer, então... Questão de contrato, né? Mas o buraco é mais embaixo para ele, né? Mas, assim, caro. Eu concordo. Tudo bem que o Clay deu uma de debate político e fugiu da pergunta e já mandou outra, Fernandão, mas tudo bem. Eu concordo quando ele fala que o Nets e o Lakers são as maiores decepções. Eu colocaria também o Miami aí nesse pacote, né? Uhum. Mas assim, são 3 casos separados. Nets, eu vejo um futuro. Miami, para mim, também é questão de tempo, se recupera. Lakers, eu já fico mais ressabiado. Lakers começou lá atrás, falou, vamos fazer uma reconstrução, né? Isso ainda quando o Kobe jogava. Começou a reconstruir o time, e aí começou a ter uma escolha aqui, uma escolha ali, começar a formar um elenco que iria dar frutos em 3, 4 temporadas. Aí veio o LeBron James dizendo, eu quero ir para lá. E aí mudou completamente o projeto Lakers. Aproveitaram o gancho, o LeBron está aqui, vamos reconstruir um time em cima dele e temos um all-in aqui. Aí começou a desfazer de praticamente tudo de bom que tinha feito, jogou no lixo para ter LeBron James, Anthony Davis e um núcleo de suporte. Deu certo, óbvio, é muito talento junto, uma hora vai dar certo. Ficou devendo, talvez por lesões, talvez se você tivesse os dois saudáveis em 2021, talvez o Lakers também teria sido campeão também em 2021. Só que 2021 já abriu o sinal do tipo, não vai dar certo isso, vamos um plano alternativo. E o plano alternativo deles foi o quê? Insistir no erro. Aí rodearam de jogadores velhos e assim por diante. Então, assim, é o que o Fernando falou. Tem que ainda capitalizar enquanto você consegue capitalizar nesses jogadores. Tá na hora de ser corajoso e falar, vamos trocar o LeBron, vamos trocar o Anthony Davis, vamos começar a reforçar esse time, né? Eu achei que foi ótimo colocar o Westbrook no banco. Ele vindo do banco talvez possa render nesse time. Talvez isso foi um ponto. Esse é o ponto. Talvez, tem rendido. Talvez isso é um ponto positivo, encaixar um jogo para ele. Mas assim, o Lakers eu não vejo tanta coisa positiva. Eu acho que é um time que vai penar aí um tempo, porque é o que o Fernando falou. Picks, não tem garotos, tal. Então vai ser doloroso esse caminho aí pro Lakers. Nets, para mim, eu acho que, de fato, assumindo o Udoka como treinador, que eu acho que é questão de tempo de anunciar isso, eu acho que só estavam segurando por conta do problema que tiveram com o Kyrie, né? Eu acho que isso distraiu um pouco, e aí agora, resolvido o problema com o Kyrie, eu acho que eles voltaram às conversas, o Udoka deve ser anunciado, e aí eu acho que é um time que vai crescer, tem time para isso, né? Então eu não estou ainda preocupado. E Miami é a mesma coisa, começou fraco, mas tem um elenco muito forte, para mim é um dos favoritos, né, do leste. E eu não acho o Celtics favoritos, eu já disse isso antes de começar a temporada, por inúmeros problemas que teve, eu acho que está se superando, acho que a campanha do Celtics hoje 7-3 está se superando, mas eu não acho que é um time top 4. Eu acho que o meu top 4 vai ser Milwaukee, Cleveland, Miami e Filadélfia. Eu acho que esses são os 4 melhores times da leste e eu acho que vai ficar por aí.
Eu acho que Boston vai beliscar uma 5ª vaga ou 6ª vaga, e nesse time ainda tem um pouco para cair. E eu não coloquei Cleveland como uma surpresa, porque a surpresa também foi ano passado, né? A mesma coisa. Esse ano ratificou, né? Então, assim, é um time que já era bom, tinha um núcleo muito bom, jovem, trouxe, né, a cereja do bolo ali, que foi uma troca. E, assim, é aquelas trocas que você não tem como criticar, porque os caras conseguiram trazer um cara que é um All-Star, melhoraram absurdamente o time e não perdeu nenhum elenco, nenhuma fundação desse time. Então, assim, não abriu mão de nada de valor pro time para isso. Então, tá de parabéns. Cleveland tem tudo para esse ano, de fato, ser um contender. Né? E talvez eu acho que é a primeira vez que tem um time sem um LeBron. Porque mesmo quando o LeBron saiu, não, tem o Curry aqui, não sei o que. Não, a gente sabia que era um time que não ia longe. Agora a gente olha para esse time, esse time vai dar caldo. E o LeBron não tá lá. Então talvez vai ser a primeira oportunidade que eles tenham um time sem o LeBron envolvido. Então eu acho que é bacana isso para Cleveland. Esse era o ponto que eu ia trazer realmente do Cleveland, você já trouxe, não tenho nada para adicionar, é justamente isso. Eu só queria falar que sim, o Heat me preocupa, apesar de você achar que é só começo de temporada frio, me preocupa. Eu assisti Pacers e Heat, né? Então, assim, me preocupa o que eu vi do Heat. Você não deveria passar tanto aperto como eles passaram. Quanto ao Nets, eu acho que mesmo que o Doka agora assine, o time ainda vai ter muito problema. O Curry saiu mesmo, o Curry falou que vai pedir aposentadoria e tudo mais, já tá toda essa treta aí, né? Não quero nem entrar no assunto por que deu toda essa movimentação do Curry, porque eu acho que é melhor nem ficar dando notícia pro que aconteceu. Mas se quiser procure, vá na internet e procure o que aconteceu. Acho que é nem legal ficar dando muito holofote para isso. Mas é um time que só vai ter o Durant. É isso. Eu não acho que vai muito longe. Vai beliscar parte de baixo ali para conseguir talvez o play-in mesmo. Eu tô colocando Nets em play-in já. Então, posso queimar minha língua? Posso, mas provou-se que tentar montar um Big Three deu ruim pra caramba. E é muito legal. É muito legal, isso eu gosto. Os Nets sempre que tentam montar times fortes nunca dá certo, né? Com Deron Williams, com Paul Pierce, agora com Kevin Durant e tudo mais. Esse time do Celtics, Fernandão, é todo construído por conta disso. Né? O Celtics mandou o Paul Pierce, o Garnett, mandou uma galera embora, o Celtics mandou todas as escolhas de primeira rodada, mais trocas com o Celtics, então assim, o Jaylen Brown veio dessa troca, o Jason Tatum vem dessa troca, praticamente o core do Celtics veio dessa troca, então não tem como, né, criticar, os caras não aprenderam com o erro deles, mas eu ainda acho que tem talento, Clay. Eu ainda acho que tem talento. Eu não concordo, não acho que o Curry vai se aposentar, eu acho que ele ainda volta, eu acho que é birra dele, ele é uma pessoa ruim, né, não tem como, né, ele tem se provado. Sim, é triste, é muito triste. Podem achar, não, mas você é torcedor do Celtics e tal, não é, o que ele fez em Boston, não saía isso pra fora, mas assim, eu acompanhava insiders, então assim, ele tinha ciúmes de jogador jovem em Boston, sabe? Começava a querer envenenar o ambiente ali. Então, não me surpreende, mas o cara tem talento. Né? É separar a pessoa do jogador. O jogador não tem o que falar, é um jogador fantástico. A pessoa é uma pessoa horrível. Né? Mas eu ainda acho que ele joga, eu ainda acho que ele com o Durant na mão do Doka vai dar caldo, e eu ainda acho que o Nets tem time. Posso você falou do Miami? De você falar do Miami? Pode. Não, você vai falar do Miami, né? Então só pra gente... Não, pode falar eu não acho que é preocupante, porque ano passado foi a mesma coisa. O time começou devagar, você entendeu? E a gente sabe que Miami, nas últimas temporadas, tem começado devagar, depois esquenta, embala e vai embora. Então eu acho que ali ainda é a ressaca daquela bola do Butler que não caiu. Eu acho que é isso. Porque assim, se o Butler tivesse um pouquinho de mais calma e acertasse aquela bola, Miami teria ido para o final, não Boston. E aí, de repente, a história poderia ter sido diferente. Então eu acho que ainda é um pouco disso. Mas eu acho que ainda é cedo para cravar. Fernandão, eu vou dar a palavra para você, mas eu quero comentar duas coisas antes. A primeira é sobre Golden State Warriors.
Golden State Warriors. Para mim já é uma decepção. Não sei se vocês assistiram o jogo contra o Kings, mas tomou mais aperto do que deveria. E o Curry é um monstro. É isso que eu tenho que falar desse jogo. O Curry foi quem foi ele jogou sozinho. Ele resolveu pro time. E é decepcionante ver como esse time caiu. E é mais bizarro ainda ver como caiu. Foi campeão. Pode estar numa ressacazinha ainda. Mas é engraçado ver logo no começo de temporada nessa queda absurda. Depois a gente vê o negócio da treta lá entre ai, Jesus. Draymond Green. Entre o Draymond Green e o Jordan Poole. Então, assim, é bizarro. Tudo bem, a gente hoje, uma perspectiva diferente, a gente consegue imaginar que os dois estão em renovação de contrato, vai rolar alguma coisa ali em cima daquilo. Já Deve renovou ser uma treta. Então, e não vai ter dinheiro para os dois. Então, a treta pode ter sido por conta dessas coisas. Mas é engraçado ver como o time caiu e não tem produzido tão bem como produziu na temporada passada. E logo após todo esse cenário. Então, o Warriors, para mim, é uma decepção, ainda mais porque eu acredito muito no Steve Kerr, e eu acho que ele não deveria ter deixado isso invadir o vestiário dele, mas invadiu. E outro time que eu queria falar, porque eu vi comentários negativos em cima do time, é o Milwaukee Bucks. Todo mundo, é 9-0, mas não jogou contra ninguém. Dane-se. Ele fez o papel dele, ganhou, tá 9-0. Então, se ele pegou 9-1. ninguém... 9-1, Se ele pegou e ele levou, tá ótimo. Tá fazendo o que merece. E para mim é o favorito do leste, é o Bucks ainda. Eu tô com o Grego, e eu tô com o Middleton, e eu tô com esse time que, para mim, vai chegar nas finais. E eu respondi sua pergunta assim. Eu falei que os Pacers começam a perder quando o Hield e o Turner saírem. Só para você não falar etiqueta, tá bom? Fernandão, para você a palavra. Fazer um apanhadão agora. Sobre essa preocupação com o Heat, eu acho que a preocupação não é nem se o time vai esquentar e vai subir, porque vai subir. O problema é que a gente tem Heat e Nets fora do play-in hoje, e esses dois vão ter que entrar em algum lugar entre os 10. A gente sabe que tem vaga, talvez, aí dos Pacers saindo em breve, e talvez de Washington saindo em breve. Quem é que vai ficar nessa briga aí de Filadélfia, Miami, Brooklyn Nets? Esse, para mim, talvez seja a maior preocupação. Pode ser que um desses times fique de fora da pós-temporada. Sobre o Warriors, para mim está claro que o problema é vestiário. A briga de pré-temporada não dá certo. Pô. Discutir com o companheiro, bater boca, um empurrão aqui, um empurrão ali, beleza. Isso passa, vai soco na cara e da forma como foi, eu acho que não dá. Não dá. E o time, qual é a diferença do time da temporada passada para essa? Nenhuma. Nada. Né? E hoje está o quê? 3-7, né? 4-7. É vestiário. Não tem outro nome para isso que está acontecendo com os Warriors. É vestiário. Claro, os caras são multicampeões, ultra experientes, tem o Kerr lá no banco. Isso pode ser corrigido em algum momento. Os caras sentaram e falaram: beleza, te dei um soco na cara, você me empurrou. Agora daqui para frente é o que vale, é o jogo, vamos jogar e pronto. Isso dá para fazer. Mas os caras vão ter que sentar para poder ver isso. E até aqui o problema é vestiário. O meu maior medo disso, aproveitando a sua fala, porque eu acabei de lembrar umas coisas que eu ia falar, é que, assim, para mim, por mais que o Curry seja um monstro e ele é quem comanda esse time, o Draymond Green é o pulmão desse time. É ele que faz o negócio acontecer. Tanto até o jogo sujo, que faz parte ali, é ele que faz acontecer. Ele é o pulmão desse time. Você renovou com o Poole. Não vai ter dinheiro para os dois. E talvez para terminar essa treta, você vai ter que tirar um deles. Ou seja, você vai tirar o Draymond Green. E aí, o que vai ser esse time sem o Draymond Green? Eu acho que esse Warriors vai ser o ponto a observar durante a temporada, porque para mim tem sido uma decepção nesse começo. Show! Ponto. Falamos. Posso, tinha mais algum... posso só dar o meu pitaco de Warriors? Pode. Eu lembrei de outra coisa aqui. Mas não. Eu fui um dos únicos, eu acho que falou desde o ano passado que eu apostava no Warriors. Eu falei que o Warriors ia longe e que para mim o Curry seria o MVP. Não me surpreendeu a temporada de Warriors, foi campeão para mim com justiça, foi o melhor time da metade para o final. E com o Boston também, que Boston também conseguiu uma arrancada forte. Então para mim eu acho que foi uma final justa e venceu o melhor.
Foi uma final linda, Luquiba. Foi, não. Venceu melhor. Boston tinha um time forte, não tinha banco, e por conta disso, o Warriors, né, paciência, acontece. Para mim, o que aconteceu? Eu não acho anormal soco na cara, como vocês acham. Eu acho anormal isso vazar para a imprensa com imagem. Eu acho que isso que é o anormal dessa história toda. Justo. Porque a gente tem relatos de vários jogadores e jogadores que dizem: isso acontece todo santo treino. Tem discussão, tem porrada, tem empurra-empurra, tem essas tretas todas. Inclusive teve o próprio Kerr com o Jordan, né? Até o Leopoldo tá aqui. Teve a treta com os dois. Ele então, concordou. Assim, concordou. Então o problema para mim foi, vazou imagem. Então se vazou imagem, tem gente de dentro querendo que isso vá para fora. E aí para mim o buraco é mais embaixo. Não é só vestiário, talvez seja até pior do que vestiário. Você entendeu? Então ali tá com um problema grave ali. E eu concordo contigo, os dois não têm espaço e parece que Golden State já fez a escolha pelo pool. Então, para mim, o Green vai rodar nessa história e por conta disso, talvez possa dar uma cicatriz grande aí nesse time, porque eu concordo contigo. Para um talento como o Curry brilhar, você precisa ter alguém fazendo o jogo sujo, você precisa ter a parte suja. Eu não canso de falar isso e não canso de dar o méritos para o Spoelstra. O Big 3 do Miami funcionou por quê? Porque o Chris Bosh se empenhou em fazer essa parte suja e o Spoelstra soube montar esse time por conta disso. Então, assim, esse Warriors só foi longe porque você tem um cara como o Green fazendo a parte suja e deixando o talento tanto para o Curry quanto para o Klay Thompson. Então, eu me preocupo com o Warriors porque eu acho que o buraco ali é mais embaixo, mas eu acho que ainda é time que não vai se desfazer esse ano. Eu acho que esse ano ainda vai brigar por playoffs, talvez até pelo bicampeonato, né, não duvido disso. Mas para a próxima temporada, de repente, aí já fica com interrogação, porque não vai provavelmente renovar com o Green, ele não vai abrir mão de dinheiro por conta disso. Tem time que quer o Green, então eu acho que aí pode ser o fim, né, dessa dinastia aí que a gente viu praticamente nesses últimos 6, 7 anos. Eu já discordo, eu acho que o Green é trocado até a trade deadline. Eu acho que isso acontece, porque é racha em elenco e elenco rachado não vai para frente. Mas só nisso, de resto me preocupa assim o futuro do time, tô contigo nessa. Eu queria passar por um negócio rápido, porque a edição já tá ficando longa, mas eu sei que o papo tá muito bom e eu não queria cortar ninguém, mas eu quero passar por alguns pontos rápidos. Luquiba, MVP. Dessa temporada, Doncic. Isso. Tô contigo. Fernandão, MVP. Patrozinho, eu quero ver o Ja Morant. Ja Morant? Justo, gostei também. Mas tô contigo, Luquiba. Vou de Doncic também. MIP, Most Improved Player, desse ano, Luquiba. Para mim, eu já até postei dinheiro nisso. É o Zion. Zion. Fernandão. Quero de Zion também. Porque eu quero ver os Pelicans forte, de fato. Justo. Vou de Haliburton. Porque se ele manter essas médias que ele está fazendo, é muito justo do que mudou da temporada passada para essa. Tô tentando lembrar. Calor do ano, esse é bem importante. Fernandão. Não tenho. Luquiba, calor do ano. Eu apostei dinheiro também, você sabe minhas apostas. É o Paolo, cara. Eu pus dinheiro nesses três nomes. Eu pus dinheiro no Doncic MVP, eu pus dinheiro no Zion. Verdade, o Patrick Mahomes, verdade, porra, é isso. claro, Patrick Mahomes, claro. Paulo Bancheiro, beleza, eu tô de Mathurin. Eu acho que tá interessante também o começo. Tá pau a pau, inclusive, a média dos dois. Legal, beleza, era isso. Campeão, eu tô de Bucks. Quem me segue e quem não me segue. Eu não te sigo. Vai lá, Luquiba, quem é o campeão? Deixa o Fernandão dar a opinião dele vai primeiro, que a minha é polêmica. 18º. De quem? De quem, né, Luquiba? Não vai ser do Lakers. Não sei, vai saber. Não vai ser do Lakers, você pode ter certeza que não vai ser. Tem que tomar
Ei, Luque, bastou a polêmica. Qual que é? A polêmica foi a do Fernandão já. Não, a minha vai ser mais polêmica. Dallas. Uau! Gosto. Uau! Gosto. Legal. Don't, menino Don't levando. Tá jogando bem pra cacete. É delicioso ver ele jogar. Que homem. Eu acho que Dallas faltava você ter um elenco de suporte. Mesmo perdendo o Bronson, você conseguiu dar esse suporte pro Doncic. Eu acho que esse ano é um ano de Dallas. Bom ponto também. Ai, Leopoldo concordou de novo. Jalen Brunson aí também pode concorrer a MIP, viu? Tá jogando Sim, bem pode. pra cacete no início. Pode. Bem pra cacete. Muito. Beleza, fechou então. Esses eram os pontos. Foi corrida esse finalzinho, mas tá valendo. Tailgate spread rápido. Dr. Eric já deixou aqui, então, over-under de Raiders e Colts. Eu esqueci, ele foi no under, eu esqueci quanto que era lá o over. 41,5, acho que eu pego aqui agora. Menos 42 isso. Que ele disse. Menos 42, exatamente. Tá, cara, o meu underdog, eu fiquei muito tentado entre Jets e Bills e o Titans e Chiefs na temporada, no último jogo. Tudo bem que eu acertei pelo under, mas não era isso. Eu queria acertar, cravar o vencedor. Pequei, errei nesse ponto, né? Poderia ter escolhido o Jets e ter dado bem. Eu gosto sempre no azarão, e meu azarão dessa semana é o Minnesota Vikings. Eu imagino que o Josh Allen não vai jogar, e hoje o Buffalo é favorito, e com certeza é o melhor time, mas eu acho que o Vikings vai atrapalhar essa vida aí do Buffalo. Aliás, interessante esse ponto de Josh Allen, hein? Se eu entendi a matéria direito, é cotovelo e é Tommy John. Então, assim... Exatamente. Exatamente. É bom ficar de olho nisso, porque, assim, é Vegas quebrando pra cacete. Porque tava muita gente com Bills. É uma lesão que pode ter tirado um Super Bowl. Sim, pode ter tirado o Super Bowl do Bills. Mas a gente pode falar mais disso na semana que vem. Não vamos gorar, não, porque se a gente começa a falar... Não, deixa esclarecer primeiro, claro. Exatamente. Eu tô especulando aqui. Eu tô achando que ele não joga esse jogo, porque isso não é nem confirmado ainda. Eu tô achando que ele não joga, e por conta de ele não jogar, eu acho que Minnesota tem grandes chances de aprontar em cima de Buffalo. É um time que tem uma defesa boa, né? Quando o Kirk Cousins joga o feijão com arroz, é um time que produz, né? Quando ele não quer ser o showtime, né? Porque ele também prime time é péssimo, mas quando ele joga o feijão com arroz, o time consegue jogar. Então eu acho que é um time encaixado. Eu acho que tem tudo aí para dessa zebra aí essa semana. Boa. A gente podia apostar também qual pique que o Packers vai ficar também, porque tá uma delícia ser jogador do Green Bay Packers. Tá uma delícia. Torcedor, tá sendo uma delícia também. Tô fazendo sujo aqui falando mal lavado, né? Mas beleza. Fechamos, é isso então. Só dizer que o último cara que descansou para curar o cotovelo foi submetido a Tommy John, Walker Buehler dos Dodgers. Tiraram o cara para descansar o cotovelo, que o cotovelo só precisava de descanso, que ia desinflamar. Levaram o cara para a mesa de cirurgia sem nem saber o que seria feito na hora que abrisse o cotovelo. Tinha que ver como é que estava por dentro para depois saber o que ia fazer. Foi feito a Tommy John. Uma pena, né? Uma pena, isso que o Luquiba falou. Pode custar um Super Bowl. Triste. Eu tô triste pelo torcedor do Bills. Mas enfim, Leopoldo é uma graça. Vamos para a dica. Essa musiquinha das dicas sempre me anima. Bom, direto e reto, a gente falou bastante de basquete no final. Eu assisti nesse final de semana um documentário maravilhoso da Netflix. Recomendo que já vão assistir com um lencinho ao lado. The Redeem Team. É o time da redenção, que eles falam ali nos Estados Unidos. E eu já vou vir com uma opinião polêmica, então, acima disso também. Mas qual que é a história? Depois das Olimpíadas? Exatamente, da Olimpíada. Depois da Piaba, que foi em 88, que os Estados Unidos nem chegam na final, perde para a União Soviética, eles vão em 92 com os jogadores da NBA, que aí é o famoso Dream Team, que a gente sempre falou, tal, beleza. Aí eles voltam a ganhar com os times e tal, e aí eles ganham Sydney, mas aí em 2004 eles tomam Piaba da Grécia. E aí, o que era o time da NBA, o Dream Team, eles começam a falar que virou o Nightmare Team. Então, assim, perdeu a credibilidade da seleção americana.
eles perdem o Mundial de 2002, eles perdem o Mundial de 2006, não vão melhorando, mas enfim, vai mostrando todo o processo dessa seleção em, entre aspas, reconstrução, fala a piada que foi 2004 lá, com o LeBron, Dwayne Wade, toda a galera que tinha acabado de vir do tempo de calouro deles, da temporada de calouro deles. Então, é bem interessante tudo isso, até chegar em 2008, em Pequim, e aí eles voltarem a ganhar as Olimpíadas. Então, assim, é bem fantástico, e eu ouso dizer, o coach, também vai falando do Coach K entrando, né, na seleção e tal, esqueci de comentar isso, mas eu é bem acho legal. Que esse é o ponto central, eu acho que esse é o ponto central que você deveria ter falado. Eles entendem que não é uma seleção, eles entendem que é um time, porque até então não existia um time. Eles pegavam um treinador qualquer, o treinador escalava e jogavam de qualquer jeito. Aí eles viram a mentalidade do tipo, a gente precisa ter um time, ter uma base, ter tática, ter treinamento. Então, aí que muda a chave deles. Eu não vou dar spoiler, mas é exatamente isso que o Luquiba falou, e é uma das frases, inclusive, do Coach K, nesse sentido do que o Luquiba acabou de comentar. Vendo as outras seleções, nossa, esses caras jogam juntos desde criancinha, tal, a gente não tem isso, tal. E os egos também de cada um, e tem uma frase muito legal sobre ego que ele fala lá, então vale muito a pena assistir. Mas a minha opinião polêmica em cima disso é que o time de 92 é o time dos sonhos, mas esse time de 2008 é o melhor time dos Estados Unidos que já foi para as Olimpíadas. É polêmico, foda-se, você pode achar ou não achar isso, mas eu acho que é o melhor time que já foi para uma Olimpíada. É realmente poderoso. E aí eu vou falar mais um negócio, que aí é um spoiler, mas é um spoiler legal. Tem vídeos de Kobe Bryant que ainda não tinham sido veiculados. Sim, tem muita coisa de bastidor. É muito, bem legal mesmo. muito legal. Assistam. Tá na Netflix. The Ring Ding Team. Vai estar o link depois na descrição do podcast. Já estamos com 1h28 de podcast. Quando editar, quando cortar o fechamento, a abertura, não vai dar tudo isso. Mas é isso. Luquiba, Fernandão e Eric já esteve aqui. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Belíssima tarde. Agora eu preciso sair correndo. E acho que vocês também. Grande beijo para todos. Nos vemos na semana que vem. Olha o Fernandão fazendo novamente um gol post ali, porque os kickers pararam de errar. Entendeu? É o sorriso do Vascão. É o sorriso do Vascão que voltou para a Série A. Pessoas, beijos, sigam a gente. Vou deixar aqui, ó. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar um joinha, deixar o comentário. Vem com a gente. Em breve tem mais vídeo também. Beijo grande e tchau!